estamos aqui te louvando. É por isso que nós estamos aqui neste lugar e as pessoas estão nos acompanhando na internet, porque tu fizeste uma grande obra que ninguém poderia fazer. O Senhor nos uniu como igreja, o Senhor nos uniu como teu povo, e o Senhor nos deu o teu reino por herança. Aleluia! Reino precioso, reino poderoso. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui nesta noite, no segundo dia do seminário. Ontem eu acompanhei boa parte, acho que 80%, pela internet, assistindo. E não consegui ir no final, porque teve um probleminha lá em casa. Mas estamos aqui, gratos a Deus por esta oportunidade. Eu peço perdão aos irmãos, porque não consegui chegar no início. Eu ia vir só, mas aí minha família veio comigo, atrasou um pouco. E também estou sem a Bíblia, viu, meus irmãos? Porque eu me mudei há pouco tempo e eu não achei a caixa da Bíblia. Mas eu tinha feito um rascunho e as referências estão aqui. Então, se eu precisar de socorro aí, eu digo a referência e os irmãos, por favor, me ajudem, tá bom? Pode ser. Mas eu estou com a maioria das referências aqui. É só, se por acaso eu me lembrar, o Espírito Santo me trouxer à mente alguma coisa e eu não lembrar, eu vou pedir ajuda dos irmãos. Tá ok? Tem Bíblia aqui, irmãos? Pronto, tá ótimo. Sim, entendi no telão. Ótimo, ótimo. Graças a Deus. A pessoa de mudança até para encontrar roupa hoje foi difícil. Mas amém, vamos lá, graças a Deus, continuar no tema que o pastor Wendel já começou aqui, falando sobre adoração, a integridade na adoração, dentro, né, o louvor, a adoração dentro e fora do templo, né? E ontem o pastor Wendel ministrando aqui, eu escutei um pouco, a gente combinou um pouco para nenhum repetir o que o outro ia falar na semana, e ele falando, né, que um dos motivos de nós termos sido criados, né, a razão da nossa salvação foi para o louvor e a glória de Deus, né? Então, um dos principais motivos pelo qual nós fomos criados, né, que trouxe para a nossa existência, foi para o louvor e a glória de Deus. Amém? Eu quero iniciar, né, continuar, na verdade, esse tema de adoração. Primeiro, ontem o pastor Wendel falou muito sobre a parte básica, né, o significado do louvor, e hoje nós vamos entrar na parte da adoração. E eu queria iniciar a ministração de hoje para a gente trazendo um conceito sobre o que é adoração, né, e o que é adorar. Eu conversando com o Wendel na terça-feira, né, a gente fez tipo uma conversa, videoconferenciazinha pelo celular. E quando a gente começou a conversar sobre o tema, eu até falei para ele rapidamente, porque temas como esse, como adoração, como fé, como oração, são temas que quando talvez... Eu digo porque isso já passou pela minha mente.
E quando a gente diz assim, vai ter um seminário de adoração, ou então vamos ter um estudo sobre fé, ou um estudo sobre oração, a igreja parece que não vibra muito, porque é um tema, digamos, tão comum e tão conhecido. A gente vibra mais, a gente se anima, eu quero ir, eu vou assistir, eu vou me inscrever para aquele seminário, quando é um tema diferente, né? Assim, uma coisa bem específica, uma coisa que a gente nunca viu. Ai, vai falar sobre isso, eu estou lá, eu quero me inscrever, eu não sei nada sobre isso. E na verdade, irmãos, se nós pararmos bem para pensar e para analisar esses temas tão comuns, que você diz assim, eu sei de tudo sobre fé, sobre oração, sobre adoração, mas são as áreas que a igreja do Senhor tem mais carência. São as áreas que a igreja do Senhor, incluindo eu, porque nós que estamos aqui ministrando a palavra, somos tão carentes dessa palavra quanto vocês que estão aí do outro lado nos assistindo e as pessoas que estão aqui. Nós somos apenas instrumentos trazendo essa palavra, mas somos tão necessitados delas, os preleitores, as pessoas que estão aqui na frente, quanto o pastor da igreja, quanto todos precisamos. Então, assim, são temas que eu percebo, inclusive nós precisamos entender e viver uma vida de oração, viver uma vida de intimidade com Deus, viver, como a Bíblia diz, o justo viverá da fé, uma vida de adoração, que é o que nós vamos tentar aqui trazer, pincelar. Nós não vamos, o tempo é pouco para a gente dizer assim, não, vamos nos aprofundar em adoração, não, mas vamos tentar, trazer um despertamento para vocês nesta noite, como o pastor já começou ontem, mas são temas que são tão gerais e tão batidos e tão conhecidos, mas que a igreja do Senhor, ela é muito necessitada. Os cristãos de hoje estão precisando, e eu me incluo nisso, de ter uma vida de louvor a Deus e adoração. Amém? Então vamos lá. E o que seria adoração? O que é? Qual o sentido da adoração? Por que nós fomos criados para adorar? Eu estou terminando de escrever um livro. Na verdade terminei, está na fase de revisão. E o primeiro capítulo do meu livro é destinado às mulheres. Fala do chamado. E o primeiro capítulo do livro é para que nós fomos chamados. No caso do livro são mulheres, né? Mas essa é uma pergunta que envolve homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens. Para que nós somos chamados? E muitas vezes a gente pensa assim, Deus me chamou para pregar. Deus me chamou para tocar um instrumento na casa dele. Deus me chamou para orar, para fazer missões, para ir para a África. Sim, tudo isso é chamado. Mas hoje nós vamos entender que a primeira coisa para a qual Deus nos criou foi para adorá-lo. Esse é o nosso principal chamado. Eu costumo dizer que esse é o nosso maior ministério. Deus nos chamou para adorá-lo. Antes de você ser um pregador, alguém que canta, que toca, que ora, que vai para a África, que vai fazer missões, você precisa ter uma vida de comunhão, uma vida de louvor e adoração a Deus. Porque sem isso você não vai ter muito o que oferecer. Vai ser um ministério sem subsistência. Certo? Então, o que é adoração? Se a gente for olhar a Bíblia, o conceito de adoração, ele está muito, muito relacionado com a questão da prostração, da reverência, da intimidade, certo? Tem tudo a ver com isso. Tem uma referência bíblica, na verdade existem várias, mas como o nosso tempo não é, assim, não é muito extenso, né? A gente não vai dar para citar todas, então eu vou citar apenas algumas referências. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 25, diz assim: e os segredos do seu coração serão expostos, assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando:
Deus realmente está entre vocês. Certo? Então, aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 25, vocês vão observar que ele diz assim: e assim ele se prostrará com o rosto em terra, né, que é um sinal de prostração, e adorará a Deus. Então, nós estamos vendo aí que o verbo adorar, ele vem em conjunto, né, está ligado à prostração. Então, adorar, né, está relacionado, significa se prostrar. Se a gente for olhar os textos originais, lá do grego, eu não entendo de grego, mas se você for olhar a palavra grega, que nos textos sagrados, a tradução dessa palavra significa adorar, que é o proskuneo, eu não sei a pronúncia muito bem. Então, se você for observar, essa palavra, quando ela é traduzida para o adorar, ela tem os significados de se prostrar, de beijar, de acariciar, de se humilhar, de se jogar, de se deitar, de bajular, né? Então, é aquela coisa mesmo de rendição, de total rendição, de prostração, de ali estar se humilhando, flertando, cortejando, acariciando, beijando, ou seja, isso é adoração, no sentido original da sua palavra, dentro dos textos sagrados, se vocês forem observar, certo? E aí, quando a gente para pensar, estou falando de adoração, mas aí, quem é que deve ser adorado? Aí você vai olhar para mim, poxa, essa irmã está perguntando a quem nós vamos adorar, e nós estamos no seminário, na casa de Deus, a nossa adoração deve ser a Deus. É verdade, certo? Mas por que eu lancei essa pergunta? Porque muitas vezes, como a gente viu no significado, que adoração é se humilhar, é se prostrar, é se entregar, é se render. E muitas vezes, meus queridos, nós temos essas atitudes com outras pessoas. Nós nos humilhamos para outras pessoas, nós humilhamos para situações. Nós muitas vezes nos entregamos de corpo e alma, né? Como se diz, nos rendemos a alguém ou ao trabalho, nos entregamos. E sem perceber, nós estamos adorando alguém que não é Deus. Então é preciso nós termos cuidado. A gente gosta, a gente ama, né? É bom trabalhar, é bom amar o esposo, a família, alguma atividade dentro da igreja, mas não podemos fazer disso a nossa fonte de adoração. Não podemos fazer disso a nossa fonte de entrega, de rendição. A Bíblia diz, lá em Lucas, eu vou ler aqui para vocês, no capítulo 4, verso 8, diz assim: Jesus, aqui é o próprio Jesus falando. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. E esse culto, em outras versões bíblicas, ele tem o sentido de serviço. Toda vida que falamos de culto, nós temos que pensar em serviço. Você acha até estranho, mas lá no Antigo Testamento e no Novo também, essa ideia de culto é a ideia do serviço. É tanto que lá no Antigo Testamento, naqueles livros, Deuteronômio, Levítico, Êxodo, tem falando sobre como cultuar a Deus. É tanto que existem 40 capítulos num desses livros que foram só de dedicação, só Deus explicando como é que devia ser o serviço na casa de Deus, o culto de Deus. Então, Deus tinha muito interesse de dizer às pessoas como Ele queria ser cultuado, como Ele queria ser adorado. A adoração, ela não é de qualquer jeito. A adoração, ela não é de qualquer maneira. Ah, irmã, mas não vivemos mais na antiga aliança. Não vivemos mais na antiga aliança. Mas aquilo tudo tinha um significado hoje, na nova aliança. O incenso tinha um significado, o altar tinha um significado, as velas tinham um significado, tudo tinha um significado que remontam hoje
que nós podemos transportar hoje para a nova aliança, o Novo Testamento, não com aquela estrutura litúrgica, controladora, não, com mais liberdade, mas sim, a ideia de serviço, a ideia de organização, de um padrão existe. Deus não deixou que isso acabasse, certo? Então quem deve ser adorado? Somente o Senhor, certo? E como deve ser essa adoração? Né? Como eu falei aqui, Deus dedicou 40 capítulos de um livro só para explicar como seria o culto lá no tabernáculo, que o tabernáculo representava a própria presença de Deus lá no Antigo Testamento. E hoje na Nova Aliança, como é que Deus ele deve ser adorado? Como é que nós, a igreja do Senhor, devemos nos comportar? Como é que nós devemos adorar esse Deus? E aí tem um capítulo muitíssimo conhecido, que o Wendel inclusive leu ontem aqui durante a ministração, que está lá em João, capítulo 4. Eu vou ler para vocês apenas o verso 23, e ele fala muito, que diz assim: no entanto, está chegando a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. São esses adoradores que o Pai está procurando, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, como é que deve ser a adoração, meus queridos? Em espírito e em verdade. É assim que nós devemos adorar a Deus. E o Senhor, Ele está procurando esses adoradores. Por isso que eu digo, não adianta você vir para a casa do Senhor e adorá-lo de qualquer jeito. E como assim, irmão? Eu tenho que ter uma roupa específica, um local? Não. Nós não precisamos de uma roupa específica, nós não precisamos de um local específico, nós não precisamos de gestos específicos, mas nós precisamos estar em espírito. O Espírito Santo de Deus, que hoje habita em nós, porque hoje nós somos o templo do Senhor. Lá no Antigo Testamento existia aquele tabernáculo, existia o altar, o Santo dos Santos, os Santíssimos. Só quem entrava eram os sacerdotes, o povo não, né? Era o sacerdote quem chegava lá no altar para oferecer o sacrifício e fazer expiação pelo pecado do povo. Então tinha todo um ritual, tinham que estarem bem lavadas as vestes, as roupas, os pés, não podiam entrar de qualquer jeito. Isso, o Espírito Santo, ele usava, né, um profeta para falar com o povo naquela época. Existia alguém que fazia um intermediário entre Deus e o povo. Hoje, na Nova Aliança, o Espírito Santo de Deus, aquele tabernáculo, somos nós. Nós hoje somos esse tabernáculo. Nós hoje somos o templo de Deus, onde o Espírito Santo de Deus, assim quando nós aceitamos Jesus, ele passa a habitar dentro de nós, e isso é tremendo, porque nós não precisamos mais de intermediários. O véu que separava já não separa mais. E hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. É esse Espírito Santo quem vai guiar a nossa adoração. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, porque é o Espírito Santo de Deus quem vai nos orientar, quem vai nos guiar a como nós devemos nos conduzir. E em verdade é porque eu preciso querer. Eu preciso, dentro do meu coração, desejar e querer, através da minha adoração, expressar o amor que eu sinto por Deus. Não adianta fingir. Não adianta eu colocar a minha roupa mais bonita, meu perfume mais cheiroso, vir para o culto, cantar muito bem, pregar muito bem dentro das regras de hermenêutica e homilética e oratórias, e estar ali na portaria da igreja muito bem arrumado, recebendo as pessoas, se isso não é em verdade, se isso não expressa
se isso não reflete a minha vontade de querer expressar o meu amor por Deus, que está dentro do meu coração. Em espírito e em verdade, é isso, meus irmãos, certo? Então, essa adoração, ela começa a acontecer dentro do nosso coração. E aí, quando esse movimento, o Espírito Santo que está em nós, nos guiando, nos conduzindo, e esse meu querer de expressar a Deus o meu amor por Ele, começa a acontecer aqui dentro de mim, aí toda a minha vida externa, fora do templo, aí sim, ela vai se refletir, ela vai refletir o que está acontecendo dentro de mim. E aí a minha vida passará a ser uma vida de louvor e adoração a Deus, porque o movimento começou aqui dentro. Eu quero expressar o meu amor a Cristo. Então, se eu quero expressar o meu amor a Cristo através da minha vida, isso não é só aqui, levantando minhas mãos, é em toda a minha maneira de viver. É na escola, é no trabalho, é na minha casa, com a minha família, é na forma de eu tratar as pessoas. Toda a minha forma de viver, ela vai expressar a minha vida de louvor e adoração a Deus. Mas primeiro, isso precisa acontecer dentro de mim, em espírito e em verdade. Certo? Vamos seguir. Um outro tópico que a gente separou para estar ministrando aqui para vocês hoje é a questão da adoração com serviço, que eu já acabei falando um pouquinho, Que culto, quando a gente fala de culto, não dá para deixar de falar em serviço. Isso era lá no Antigo Testamento, isso continua na Nova Aliança. A palavra adoração, ela está ligada a serviço, Como eu disse, que o significado da adoração, um dos significados da adoração é a submissão. A questão eu me prostro. Gente, quando a gente se prostra, o que é se prostrar? A gente vai ver as expressões de louvor mais para frente. Mas quando eu me prostro diante de Deus, eu vou até dizer, diante de alguma coisa, eu estou me rendendo totalmente, eu estou declarando que esse ser a qual eu estou me prostrando, ele é superior a mim. E se ele é superior, se eu considero alguém superior a mim, automaticamente eu me submeto a ele. Lembram quando eu falei aqui que um dos significados de adoração é submissão? Então, se eu adoro alguém e eu me submeto a ele, eu faço a vontade dele para o servir. Então, a adoração tem tudo a ver com serviço. Entenderam a lógica? Na hora que eu adoro alguém, adoro a Deus, eu estou me submetendo a Ele. E se eu me submeto a Ele, eu faço a vontade dEle para o servir. Então, a adoração, ela tem tudo a ver com o serviço, certo? Eu vou ler aqui uma referência, está lá em Mateus, capítulo 4, verso 9 e 10. Diz assim: E lhe disse: Tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então aqui existem duas verdades, certo? Nessa referência. A primeira verdade aqui, a gente vai ver aqui, ele lhe disse: tudo isso lhe darei, se você prostrar e me adorar. Quem está falando isso é o diabo. Então a primeira verdade que nós vemos aqui é que Satanás, ele quer ser adorado. Ele deseja isso. É a primeira verdade. Por isso que eu li lá no início, Lucas, capítulo 4. Quem é que deve ser adorado? Deus. Somente a Ele prestaremos o culto. A primeira verdade nessa referência é que Satanás, ele deseja ser adorado. A segunda verdade é: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então a gente está vendo que a
A adoração, ela requer serviço. Meus queridos, essa questão da adoração está totalmente relacionada com o serviço. E nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida. Como é que nós nos conduzimos, como é que nós nos comportamos. Porque na hora que eu tenho uma vida, não tenho uma vida devocional, não tenho uma vida de intimidade com Deus, não tenho uma vida de adoração e louvor a Ele, fatalmente eu vou me submeter aos desejos da minha carne. E quando isso acontece, quando eu me submeto aos desejos e pensamentos e vontades da minha carne, por estar vivendo na carne e não em espírito, eu vou estar servindo ao diabo. E na hora que eu sirvo ao diabo, eu adoro a quem? A ele. Quando nós temos uma vida de intimidade, de adoração, de louvor, de luta diária para matar essa carne, né? Porque ela não é fácil, é uma luta diária, mas quando nós estamos nos esforçando, tentando, buscando a Deus em sua palavra, buscando nos afastar do mal, quando nós temos uma vida de entrega em santidade e serviço a Deus, aí nós estamos fazendo a vontade dEle, nós estamos nos submetendo a Ele, então nós estamos adorando a Ele. Então, vocês estão entendendo como o sentido de adoração é muito mais do que simplesmente eu vim aqui e cantar com uma bela voz uma música gospel? A adoração, ela implica na minha submissão a Deus, em fazer a sua vontade, em dedicar a minha vida ao serviço dEle. Se isso não acontece, eu não consigo ter, a minha vida ela não expressa adoração. Embora eu venha aqui, eu tenha 1 minuto, 2 minutos de oba-oba, aleluia, glória a Deus, e quando eu saio lá fora, já era. A adoração, ela vai muito mais além. Ela começa dentro de nós, em espírito e em verdade. E eu preciso desenvolver uma vida de intimidade, de submissão, em fazer a vontade dEle, para que eu não acabe desfocando essa adoração para outra pessoa que não seja Deus. Satanás está interessado na tua adoração. Mas nós temos que ter cuidado para focarmos em Deus, em Cristo. E para isso precisamos viver em santidade. Em santidade e serviço a Deus. Amém? Isso vai muito mais além do que a gente cantar, do que a gente tocar, do que a gente pregar, certo? A adoração começa dentro de nós. Nós precisamos ter uma vida de louvor e adoração a Deus em todos os sentidos, em todas as esferas da nossa vida, seja aqui cantando, seja pregando, seja louvando, seja trabalhando, seja na escola, seja no meu namoro, fora da igreja. Em todos os sentidos eu preciso ter uma vida de submissão, fazendo a vontade de Deus, andando em integridade. Afinal, é o tema do nosso seminário, a integridade da adoração. A integridade da adoração. Essa adoração, ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser íntegra, ela precisa ser santa. Você precisa desejar. Não adianta você vir sem vontade de adorar a Deus. Eu estou aqui porque eu vou prestar um compromisso, porque o pastor disse que eu tinha que estar aqui cantando, mas eu não estou com vontade de fazer isso. Você precisa querer adorá-lo. É em espírito e em verdade. Você precisa ter a vontade, Senhor, hoje eu vou para a igreja, o pastor me chamou e eu vou ali tocar minha guitarra, tocar meu baixo, eu vou dedicar o meu louvor a Ti, Senhor, eu quero Te adorar, eu quero sair do culto, Senhor, e ser uma pessoa diferente, eu quero honrar os meus pais, eu quero ser submisso ao chefe do meu trabalho, eu não quero mentir, eu não quero me prostituir.
Isso é adoração. Uma vida de entrega, de intimidade, de comunhão, de serviço a Deus. Amém? Esses são os conceitos. E nessa questão do louvor, né? A gente separou, o Wendel tinha um material, passou para mim, que fala sobre as expressões de louvor. Achei interessante a gente falar, porque muitas vezes, eu não sei aqui como é na Igreja de Cristo, mas algumas igrejas, né, a gente acaba se escandalizando com alguns tipos de expressões que os irmãos têm. Certo? Eu digo porque no início da minha fé, eu me escandalizei muito. Né? Não conhecia a palavra, e ficava assim, escandalizada quando um irmão fazia alguma coisa e outra. E aí, quando a gente vai ver a Bíblia, né, que é aquela que nos liberta verdadeiramente, aí a gente vai ver algumas expressões. A primeira expressão, que eu já falei muito aqui, é sobre a questão do prostrar-se. O que é o prostrar-se, né? O prostrar-se é lançar de bruços no chão, com o rosto em terra. Você está lançado ali no chão, rendido com o seu rosto ali em terra, adorando. É o sinal de maior rendição a Deus, né? Ali se submetendo. Tem um versículo em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 18, que diz o seguinte: então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra. Olha aí, o rei Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor para quê? Para o adorarem. Estão entendendo? Aí, ó, prostração e adoração juntas. Então, eles se prostraram com o rosto em terra, né? Que é a principal característica da prostração, é você estar ali no chão com o rosto, a cara no pó mesmo. E a Bíblia diz que eles se lançaram para quê? Com esse rosto em terra, para adorar o Senhor. Então essa é uma expressão da adoração. É uma das expressões do louvor. Se você viu um irmão lançado no chão, prostrado, não se escandalize. Ele está ali se rendendo ao Senhor. Certo? Outra expressão é o inclinar-se. Né? O que é o inclinar-se? É dobrar o corpo, né? Inclinar um pouquinho o corpo. Não precisa necessariamente você estar caído no chão, mas você está se inclinando para o Senhor, certo? É uma expressão também de louvor. Gênesis capítulo 24, 26 diz assim: então inclinou-se o homem e adorou ao Senhor, né? Então ele se inclinou e adorou o Senhor. Vocês estão vendo que tanto o prostrar e o inclinar-se, eles nos lembra movimento, né, do corpo. A pessoa não fica ali estática. Você está se movimentando, né, na presença do Senhor. Vem o levantar as mãos, né, que a gente tanto gosta. Eu amo levantar as mãos. Prostrar também gosto, mas às vezes não tem nem espaço na igreja, né, para a gente fazer isso. E muitas vezes as pessoas se escandalizam, né. Aí eu prefiro fazer isso lá no meu quarto. Mas o levantar as mãos a gente faz tranquilamente. Está escrito na palavra, né? Esse levantar as mãos, quando nós levantamos as mãos, o nosso tórax fica descoberto, né? É como se nós ficássemos rendidos, né? Está rendido. Você fica desprotegido, você fica vulnerável, você fica totalmente rendido. É uma entrega total ao Senhor quando você levanta as mãos, né? Como símbolo de adoração ao Senhor. O Salmo 141, verso 2 diz: suba a minha oração como incenso diante de ti, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Olha o que o salmista está dizendo: seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde, um ritual lá do Antigo Testamento. Então, hoje, o levantar das nossas mãos é a mesma coisa do que os sacerdotes faziam ao final da tarde, porque eles faziam o sacrifício pela manhã e no final do dia, né? Então, o levantar das minhas mãos é a mesma coisa, né? Desse sacrifício que os sacerdotes faziam lá no Antigo Testamento, certo? Aí vem a dança também. A dança, ela está muito ligada com a música. A gente não difícil, né, separar
Música, quando a gente pensa em dança, a gente já pensa em música, em movimento. E a dança está presente aí em todas as culturas. Todas as culturas têm um tipo de dança. Acho que nenhuma cultura não tem dança. E ela está muito ligada, essa questão da adoração, da dança está relacionada com a adoração, é a questão da alegria, da celebração. Porque o louvor e a adoração é algo que nos deixa alegres. A Bíblia diz que na presença do Senhor, há fartura de quê? De alegrias. Então, quando nós adoramos a Deus e nós adoramos em espírito e em verdade, nós conseguimos trazer o trono de Deus para o meio de nós. E se esse trono de Deus, ele está no meio de nós, nós temos alegria. Então, o nosso louvor é alegre. Como é que com a minha adoração que eu estou ali rendendo a Deus em espírito e em verdade, eu vou conseguir transportar esse trono de Deus para o meio onde eu estou, e na presença dele eu vou estar triste, chorando, deprimida, né? Isso vai nos trazer alegria, e aí dá vontade de pular, dá vontade de dançar, de bater palmas, de levantar as mãos. É normal, isso é normal, isso é bíblico, não tem nada de pecado ou de escândalo nessas atitudes, tá bom? Eu estou falando e estou dando a referência para que os irmãos entendam. Essa irmã está trazendo uma heresia aqui. Não, a palavra está dizendo, ó, vamos lá. Eu trouxe inclusive 2 referências. Foi a única expressão que eu botei 2. Todas elas têm mais, viu, gente? É porque não deu para colocar tudo. Mas a dança, eu fiz questão de trazer 2, porque muita gente se escandaliza quando vê alguém dançando, certo? Então, olha só. Dançando na presença do Senhor, viu, gente? Vamos deixar bem claro isso aqui. Não é dançando na presença do mundo, não. É na presença do Senhor. Amém? 2 Samuel 6,14. Diz assim: E Davi dançava com todas as suas forças, né? Então, não era uma coisinha. Ele dançava com todas as suas forças, né? Diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho, né? Então, Davi dançava com todas as forças dele, certo? Salmo 149, 3 diz o seguinte: Louvem-lhe o nome com danças, cantem louvores com adufe e harpa, né? Então, aqui a própria palavra do Senhor está dizendo, olha, louvem ao nome dele com danças. Certo? Então, não é, irmãos, errado dançar de alegria, de celebração na presença do Senhor. Certo? Outra expressão de louvor são os gritos e brados. Nossa, gritos e brados, né? O Andy colocou um exemplo que eu achei super interessante lá no material, dizendo que quando a gente vai, né, Andy, para um estádio de futebol, assistir uma partida de jogo, faz um gol, todo mundo grita, vibra, aquela loucura, né? Em época de Copa, até quem não é torcedor de jogo nenhum, vira aquele torcedor fanático. Porque eu já me peguei assim, hoje não mais. Mas já me peguei assim, né? A gente assistindo Copa e grita e chora e reclama, né? Aquela euforia, aquela vibração, e ninguém se escandaliza. Estamos ali, diante da televisão, no jogo de futebol. Certo? Outras pessoas, com outras coisas também, tá gritando, tá... sei o quê, e ninguém se escandaliza, super normal, super natural. Mas se alguém gritar, dentro da igreja, aí tem um que já olha assim. Tem até quem diga, é demônio. Né? E na verdade, gritos e brados, vamos ver, ó, Josué 6:20, o que é que diz a palavra? Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado. E o muro caiu rente ao chão. E o povo subiu à cidade, e cada qual para o lugar que lhe ficava de frente, e tomaram a cidade. Foi a base dos gritos e brados que aqueles muros caíram. Muita fé. Então, não é algo... Se a pessoa tiver realmente... na presença do Senhor, animada, alegre, celebrando, tudo bem, né? Agora, tiver com meninice, né? Para se amostrar, para se exibir, aí é outra coisa. Mas a pessoa estando em espírito e em verdade, né? Não pode estar com meninice dentro da igreja, ou seja lá em qual lugar for.
A outra coisa é palmas e aclamação, certo? Que também é uma forma, a gente bate palmas quando a gente está admirado, né? Quando a gente admira alguma coisa, a gente acha legal, a gente acha bacana, a gente bate palmas. Quando a gente reprova, geralmente, os cristãos que vivem em Cristo, não, que é feio, viu, gente? Mas o mundão aí, quando reprova, vaia, né? Faz aquela vaia. E quando aprova, bate palmas, né? E diz agora até as paneladas, quando não se aprova, né? Mas quando se aprova, a gente bate palmas. Então, palmas e aclamação é um significado de admiração, certo? Não há nada de errado em nós aplaudirmos ao Senhor. Nós estamos admirando e celebrando e louvando e reconhecendo quem Ele é, o que Ele fez, tudo, certo? Salmo 47, verso 1 diz assim: batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de júbilo, com voz de alegria. Então as palmas têm tudo a ver com alegria, certo? A outra coisa são os saltos, que também é semelhante à questão da dança, né? Ela vai trazer a alegria, o regozijo, a felicidade, ou seja, todo louvor. Se vocês forem observar em todas essas expressões de louvor, ela vai nos trazer que o nosso louvor a Deus, ele deve ser um louvor alegre, não um louvor contente, um louvor feliz. É algo que a gente está na presença do Senhor, então isso nos traz alegria. E todas essas expressões, elas vão refletir isso, a alegria que nós sentimos de estarmos na presença de Deus. Por isso que gritamos, que saltamos, que dançamos, levantamos as mãos, gritamos, damos brado de aleluia, de glória, entendeu? Porque nós estamos felizes na presença do Senhor. Porque a presença do Senhor, ela nos traz alegria, certo? Ajoelhar-se é a outra expressão, certo? O ajoelhar também é bem parecido e bem semelhante à questão do se prostrar. Só que o prostrar, ele é mais rendido, né? E o ajoelhar, a gente lembra mais da questão da oração, né? Quando a gente se ajoelha para orar. Mas também é uma expressão de louvor, né? Você está ali adorando ao Senhor, às vezes você não quer se prostrar e se ajoelha, né? Também uma expressão de louvor que está, assim, denotando uma reverência, uma entrega. 1 Reis, capítulo 8, 54 diz: sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para o céu, se levantou diante do altar do Senhor. Então aqui é um exemplo, né? O rei Salomão estava fazendo uma oração e ele estava ali diante do Senhor de joelhos. Então essas são as expressões de louvor que nós encontramos na Bíblia, né? Prostração, inclinação, levantar as mãos, saltar, bater palmas, nos ajoelhar. Tudo isso está refletindo a nossa adoração, está refletindo o nosso louvor, né? Porque nós estamos alegres na presença do Senhor, estamos felizes em estar na presença de Deus. E aí a gente acaba tendo essas atitudes, levantando as mãos, adorando ao Senhor, né? Nos ajoelhando, a gente se prostra. Às vezes nós nos escandalizamos quando vemos um irmão assim, mas se ele tiver em espírito e em verdade, ele está apenas expressando o seu louvor a Deus, expressando a sua adoração a Deus, tá bom? Para encerrar essa ministração, eu separei um tópico que eu achei que seria bom assim para o final, para a gente falar, que é namorando com o Senhor, né? Irmão, o que é isso? Namorando com o Senhor, né? Que coisa é essa? Mas, se vocês lembrarem do que eu falei aqui, o significado da adoração, que eu falei aqui de beijar, de cortejar, de acariciar, e tudo isso são coisas que existem dentro do casamento, dentro do namoro, né? Essas coisas do namoro com o Senhor, a adoração, ela é esse namoro. E o que é o namoro? Todo mundo sabe, né? Que o namoro duas pessoas, elas decidem se relacionar. Vamos dizer assim, é a construção
de uma relação afetiva entre duas pessoas, um homem e uma mulher, porque eles querem estar juntos, porque querem dividir as mesmas coisas, porque têm os mesmos interesses e querem ficar juntos. Então isso é o namoro, essa construção desse relacionamento afetivo com alguém que você gosta, que você quer estar junto, que você quer dividir a sua vida. E aí dentro desse namoro, né, existe a intimidade que um tem com o outro. Agora, claro, que o namoro dos solteiros, essa intimidade ela tem um limite. No casamento, a intimidade vai um pouco mais além, nos solteiros não. E aí tem as carícias, tem os beijos, que essa parte vai para o namoro dentro do casamento, tá? O namoro no solteiro é mais regrado, viu? Tem mais regras, assim dizendo. Mas existe, mesmo no namoro do solteiro, existe aquele casal, ele desfruta, sim, de uma intimidade, né? Não aquela intimidade física, mas uma intimidade de um com o outro, de estar conhecendo o outro, buscando conhecer, quer saber do que é que ele gosta, né? Do que a futura, talvez a futura esposa ou o futuro esposo gosta. Conversa, né? No namoro, a gente liga todo dia pro namorado. Eu me lembro que o Gustavo ficava lá até 2 horas da manhã, falando com ele, todos os dias. Não acaba não essa vontade de falar, né? A gente tem aquela intimidade, né? Não a intimidade física, no caso dos solteiros, mas tem a intimidade. E já no casamento é diferente, né? Tem essa intimidade mesmo. O marido e a esposa acabam virando, ou eu pelo menos acredito que a maioria seja assim, acaba virando seu melhor amigo, sua melhor amiga. Pelo menos é para ser, né? E isso, na verdade, é o que Deus quer para a sua igreja. É o que Deus, é esse tipo de relacionamento, esse tipo de cortejo, com carinhos, com declarações de amor. Por que não, no meio do louvor, você dizer, Senhor, eu te amo? A gente vê pouco isso. Né? Você levantar suas mãos, Jesus, eu te amo, Senhor, estou aqui te adorando, recebe meu louvor, dizer ao Senhor que ama, que Ele é lindo, que Ele é belo. Assim como você diz, minha filha, você está linda, diga para o Senhor, Senhor, tu és lindo, tu és perfeito. Então, é esse tipo de relacionamento que Deus, Ele deseja ter com o seu povo, com a sua igreja, que Ele chama de noiva, que eu vou ler essa referência para vocês aqui, que está em Apocalipse, no capítulo 19, 7. Veja o que Deus diz aqui. Regozijemos e exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. Quem é a noiva de Cristo? Nós, a igreja. Nós, a sua igreja. Então, Cristo, Deus, Ele deseja ter esse namoro. Nós somos a noiva, estamos à espera do noivo. A igreja do Senhor está à espera do noivo. E os noivos, eles não têm intimidade? E os noivos não fazem declarações de amor uns com os outros? Não trocam carícias? Não fazem declarações? Não se falam todos os dias? Por que nós, a igreja do Senhor, nós somos a noiva de Cristo, nós somos a igreja de Cristo? Por que não a nossa adoração refletir o que um namoro é? A nossa adoração a Deus, Deus quer que seja um namoro com Ele, irmãos. Deus quer que com a nossa adoração a gente dê um abraço gostoso nele, a gente dê um beijo nele, com o nosso louvor, com a nossa vida, com a nossa adoração. Deus deseja isso. E nós, como igreja do Senhor, também devemos desejar sermos beijados por Ele, abraçados por Ele, mimados por Ele, acariciados por Deus. E eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver uma vida de louvor e adoração a Cristo. Isso começa aqui dentro do meu coração. E quando esse movimento começa a acontecer aqui, vai refletir automaticamente no meu exterior. É impossível que Deus produza esse movimento dentro de nós e que a gente continue numa vida de pecado aí fora, irmãos. É impossível. Segunda Coríntios, eu vou ler umas referências que dizem aqui, em Cantares, capítulo 1, verso 2 e 3 diz assim:
beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho, suave é o cheiro dos teus perfumes, como perfume derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Olha aqui, né? A gente está vendo que a noiva, né, está dizendo assim: beije-me ele com os beijos da sua boca. Aqui, né, a igreja do Senhor, isso aqui retrata a igreja do Senhor desejando os beijos do noivo, certo? E ela também fala do cheiro, né? Está assim, se deleitando no cheiro do perfume do seu amado. Lembram que o significado de adorar, traduzido lá da palavra proskinel, né? Para adorar também é beijar. Eu falei beijar, acariciar, cortejar. Então, essa questão do beijo tem tudo a ver com a adoração, irmãos. Tem tudo a ver. Vamos nos esforçar para que nossa adoração a gente consiga receber um beijo de Deus. Para que a gente consiga sentir o cheiro de Cristo. Que esse cheiro é o próprio conhecimento de Cristo. Está escrito na palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 2, 14 e 15. Os irmãos podem colocar aí no telão, eu não anotei essa referência não. Contudo, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos, mesmo para os que estão perecendo. Então nós somos o aroma de Cristo para Deus. Irmão, será que eu estou exalando um bom perfume para Deus? Se a minha adoração ela é feita em espírito e em verdade, esse perfume ele sobe com um cheiro suave. Agora, se a minha adoração é fingida, irmãos, não sobe cheiro nenhum. A minha adoração tem conseguido um beijo do Senhor. Perfume e beijo tem a ver com adoração. Eu quero ler uma última referência para a gente finalizar essa mensagem. Lucas, capítulo 7, 37 a 46. É um pouquinho longa, mas ela faz necessária. Diz assim: eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, certo? Sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhe com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com as lágrimas e enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Meus queridos, essa mensagem para mim, ela retrata na prática o significado real da adoração. Essa mulher, ela foi para um lugar onde ela não havia sido convidada. Simão tinha preparado algo para Jesus. Jesus estava lá, mas ele não recebeu Simão como as regras daquela época dizia, né, que aquela pessoa que recebia um visitante na cidade, ele tinha que lavar os pés, porque as pessoas andavam com os pés muito empoeirados, então os pés eram lavados, aquela pessoa era beijada. Nada disso foi feito. Mas aquela mulher que nem havia sido convidada, a Bíblia diz que ela estava por detrás de Jesus.
Ela não chegou nem na frente de Cristo. Ela, por detrás de Jesus, a Bíblia diz que ela começou a chorar. Ela tinha levado um vaso de alabastro, muito caro, de valor monetário altíssimo naquela época. E ali ela começou a chorar e com as suas lágrimas lavar os pés de Jesus. Prostrada diante dele, rendida totalmente, adorando a Cristo, derramando um perfume, beijando Jesus. Ou seja, ela estava adorando, derramando um perfume. Talvez ela quisesse exalar um perfume agradável para ele. Ela estava adorando ao Senhor, no sentido íntegro da palavra adoração. E Simão, ele estava ali, Jesus estava na casa dele, mas Simão, ele era apenas um espectador. Eu estava meditando nessa palavra hoje antes de vir, e eu dizia: Senhor, eu não quero ser apenas uma espectadora igual a Simão na tua casa, ou em qualquer lugar, seja em Samaria, seja na Judeia, seja na minha casa, seja aqui na igreja de Cristo, seja em qualquer lugar. Senhor, eu não quero ser como Simão. Eu quero, na oportunidade que eu tiver, Senhor, de estar na tua presença, eu poder me render aos teus pés, eu poder exalar esse cheiro bom, eu poder dar um abraço gostoso no Senhor, eu poder receber um beijo gostoso de ti. Isso que é adoração. Então, meu querido, nesta noite, que você possa entender o real sentido da adoração, e que você não fique apenas como Simão, apenas um curioso, julgando muitas vezes a atitude daquele que está do nosso lado. Olha só, se ele soubesse que ela era uma pecadora, ele não faria isso. Às vezes nós estamos na casa do Senhor, julgando aquele irmão que está levantando as mãos, julgando por aquela irmã que está se comportando de uma tal forma, e nós não estamos tendo uma vida de adoração, de entrega e de rendição. Então, que você não seja como Simão, que você seja como esta mulher que se rendeu, que se prostrou, que adorou ao Senhor, beijando a Ele, adorando. Mas que isso comece dentro de você, e que você tenha uma vida de santidade, de intimidade, de integridade, né? Porque esse é o tema do seminário: integridade na adoração. Sua adoração, ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser real, ela precisa ser em espírito e em verdade. Amém? Meus queridos, essa foi a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu espero que os irmãos tenham sido abençoados por ela, porque eu fui nesses dias, e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu quero te agradecer por tudo que tu tem feito por nós, por tudo que foi ministrado aqui neste lugar, e quantas vidas foram alcançadas através da internet, pela tua palavra, que é verdadeira.